Uma lesão muscular 4C completa, comprometimento intratendinoso. A pergunta é simples, a resposta é complexa. O tratamento ele é conservador ou o tratamento ele é cirúrgico? Uma discussão extremamente relevante, que vem repleto de muitos elementos que a gente tenta simplificar pelo gap da lesão, ou seja, rompeu, qual é a distância entre os cotos. Na escola brasileira, a gente usa muitas vezes até 3 centímetros tratamento conservador. Na escola europeia, muitas vezes acima de 1 centímetro já seria tratamento cirúrgico. A escola brasileira lida muito melhor com o tratamento conservador dessas lesões complexas e tendem a ter sucesso. Sucesso entende cicatrização, voltar a jogar, não necessariamente voltar a performar. Tratamento cirúrgico, maior risco, maior chance de complicações, pior prognóstico em relação a tempo, o atleta demora a voltar um pouco mais. Por outro lado, a gente tem ali uma característica de fazer uma tenorrafia e uma possibilidade maior de performar, talvez até de a gente ter uma característica ali de reduzir chance de recidiva. Mas esse critério, pura e simplesmente do gap, ele é insuficiente e nós vamos ter que mergulhar em alguns aspectos muito interessantes para que a gente possa discutir isso aqui. Então, meu nome é Rodrigo Oliveira, sou professor, pesquisador, fisioterapeuta no futebol há mais de 20 anos e eu queria que você seguisse aqui o canal, ligasse o sininho, tudo aqui que você precisar para acompanhar a gente, para que a gente possa realmente aqui chegar e alcançar em mais fisioterapeutas, médicos ou interessados no esporte e a gente ajudar a responder essas perguntas complexas. Para isso, eu queria já de cara trazer aqui um aspecto anatômico. Tá? A anatomia da lesão, ela tem duas variáveis que são muito importantes. Primeiro, a localização. A localização ela é fundamental, porque a gente pode ter uma lesão na região de êntese, ou seja, do tendão para com o osso, e aí o tendão ele pode desprender do osso. Muitas vezes ele pode avulsionar o osso, ou seja, levar parte, um elemento ósseo. Isso pode ser, e normalmente é, na parte livre do tendão, ou seja, não tem músculo ali. É onde tem o tendão livre, tá? E muitas vezes as lesões ali têm uma tendência de ter um prognóstico pior e tem uma tendência com esse gap de ser encaminhado para uma fixação óssea, para a gente fazer realmente um tratamento cirúrgico. Mas a grande maioria das lesões não ocorre no tendão livre, elas ocorrem internamente no músculo. Tem tendão ali e a gente tem uma característica dessa lesão tendinosa intramuscular. Quando acontece essa lesão ali na parte onde tem as fixações musculares, os próprios músculos e fáscias musculares favorecem a cicatrização, mesmo com gaps maiores. Então notem que a distância entre os cotos sozinha não vai definir se é cirúrgico ou não. Nós já temos outro elemento que é a anatomia. E para além dessas questões de localização anatômica, nós também temos as características do formato que esse tendão fica pós-lesão. Porque se ele perder tensão, se ele ficar ondulado e permanecer assim ao longo das semanas, também o prognóstico ele é ruim e pode ser que a cirurgia seja o melhor caminho, tá? Então, para a gente reforçar aqui alguns aspectos relevantes para a gente vai tentar entender esses processos. Então aqui, por exemplo, nessa imagem central, vou ampliá-la aqui, a gente vai ver que nessa lesão intratendinosa, a gente tem um comprometimento da rigidez do tecido, da tensão tecidual desse tendão intratendinoso. A imagem aqui não deixa clara se é uma lesão completa, mas é uma lesão intratendinosa, tá? Então esse aspecto aqui ele é relevante para a gente entender isso e a gente ter isso como característica, tá? Então é importante para a gente. Se a lesão anatomicamente ela ocorrer mais proximamente, nós vamos identificar por esses aspectos aqui da ressonância. Aqui notem meu apontador laser está no IT, né? Aqui nos isquios tibiais, aqui bem nos isquios, né? Na tuberosidade isquiática. E aqui nós temos esse túber isquiático e nós temos dois tendões fixados nele. Mais anteriormente nós vamos ter o tendão do semimembranáceo e mais posterior o tendão comum, que é do semitendináceo e do bíceps, que é onde normalmente a gente tem e sofre mais lesões, tá? E é legal a gente ver essas imagens, por exemplo, aqui um vídeo, não é uma lesão intratendinosa, justamente para a gente ver anatomicamente como ela é uma lesão, mas não é intratendinosa.
e eu vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, claramente a gente vai ver ali o túber isquiático, as duas bolinhas aqui de sorvete se formando, então a gente tem essa característica aí do sorvetinho, e esses tendões, eles vão formando, vão se achatando ao longo do músculo, né? Mas notem que a gente consegue perceber os tendões ao longo da imagem, tá? E é uma lesão muscular de periferia, ela acontece aqui às bordas do músculo, mas os tendões estão íntegros. Se a gente observar essa outra imagem aqui, vai acontecer a mesma coisa, aqui ó, o fêmur, vamos para a parte posterior, o túber isquiático aparecendo aqui, ó, túber isquiático, deixa eu botar meu apontador laser novamente, apontador laser, tá aqui ó, o túber isquiático, os tendões se formando aqui, ó, perfeito, a gente não tem ondulação, não tem descontinuidade, não tem líquido, não tem nada. Então é uma lesão que a gente tem uma característica muito legal, vai voltar aqui, né? Ó, e aí a lesão é muscular, é periférica, tá? Então, aqui para a gente ver uma condição normal. Já aqui, o que a gente observa? Perdemos uma das bolas do sorvete, né? Então, a gente perdeu essa bolinha número 1 aqui do sorvete, e qual é o tendão mais anterior? É o tendão do semimembranáceo. Aqui é uma lesão de desinserção do semimembranáceo do túber isquiático, uma lesão completa. Então, é uma lesão que nós temos que denotar anatomicamente se ela é de desinserção do tendão livre ou não. Então, essa é uma característica para a gente observar, tá? Isso vai dar muito líquido, muito edema, vai dar muita confusão na articulação. Mas a grande maioria das lesões não acontece no semimembranáceo e não acontece no tendão livre, acontece intratendinoso. Então eu trouxe outro vídeo aqui para vocês perceberem, muito líquido, né? Vê essa parte branca é muito líquido, mas olha só isso aqui, ó. Olha a qualidade desse tendão, que a gente não vê uma linha reta mais, a gente vê uma linha completamente sem tensão, e a gente observa alguma descontinuidade. No quadro ao lado, se a gente observar, que eu vou pegar a ponta do laser de novo, nesse quadro ao lado a gente percebe aqui, ó, aqui é o túbulo isquiático, o tendão, opa, começamos a ter uma descontinuidade, né? Então a gente observa que esse tendão aqui tem uma lesão completa, tá? E ele perdeu tensão. Nota que aqui, ó, ele rompeu aqui e embaixo ele rompe, puf, e fica frouxo embaixo, tá? E a gente consegue ver o gap desse tendão, e isso é outra característica importante para a gente denotar anatomicamente, tá bom? E a gente tem essa característica relevante aqui do tendão, tá bom? Então, esses são alguns aspectos que eu queria discutir com vocês, eu acho que isso é extremamente importante, porque o gap é um valor interessante, mas sozinho não é determinante. No laudo da ressonância vai dizer lá, descontinuidade de X milímetros ou X centímetros, tá? Muitas vezes, obviamente, quanto maior o gap, maior a possibilidade de ser cirúrgico. Isso é óbvio. Mas quando ele está ali menor do que 2 e é intramuscular, a chance de a gente fazer o tratamento conservador com excelência é muito favorável, tá bom? Mas tem outras características que eu queria observar. Nós vimos o gap, a perda da tensão, o tipo anatômico, o tipo de tendão, tá? Mas o déficit de força objetiva ao longo do processo ele é muito relevante, né? Se a gente tiver ali já denotando que a gente não consegue restabelecer progressivamente a força, tá bom? E a gente tem caminhando por uma assimetria crônica, ou seja, o atleta ele vai perder tensão e não vai conseguir alcançar os mesmos níveis de forças pré-lesão, os mesmos níveis de força da perna contralateral, isso é um prognóstico ruim para o tratamento conservador. Só que a gente vai perceber isso ao longo do tratamento, né? Não é uma decisão lesão, 2, 3 dias depois já opera ou não, tá? Então, muitas vezes, o que determina ser cirúrgico ou não é justamente as 2 primeiras semanas de tratamento. Só que os clubes têm pressa, não querem perder essas 2 semanas por causa do calendário. Então já querem tomar logo a decisão, e isso, no meu ponto de vista, não seria aceitável. Temos que ver se esse tecido, se esse sujeito, se esse atleta vai ter tolerância à carga, se vai melhorar a dor, se vai melhorar a função, se vai ter ausência de reatividade aos exercícios, ou seja, trata e ele continua progredindo, não regride. Então, são aspectos relevantes para a gente, tá bom? E aí nós vamos ver resposta radiológica nas primeiras semanas. Então, a tendência é que assim que a gente começa a adicionar exercício,
de uma forma lenta, progressiva, gradual, com exercícios ainda muito simples, de acordo com o que nós temos de evidência científica hoje para tratamento de lesões musculares. A tendência é que a tensão do tendão ela comece a se restabelecer, tá? E aí, mas assim, tem que ter um limite. E é uma janela de normalmente 6 semanas. Se não ocorreu progressão, existe a conversão cirúrgica com certeza, tá bom? Outro aspecto que é muito interessante é nível de competição, de alta performance. A tendência é não operar, tá? Mas se é um atleta de alta demanda, é um velocista, ele executa muitas ações de mudança de direção, chute, alta exposição competitiva, tá bom? Isso acelera a tomada de decisão para a gente pensar até em cirurgia, mas não é um elemento sozinho, tá bom? Porque a gente tem que ver se nós temos capacidade de monitoramento, talvez a palavra mais correta para esse caso aqui. Se a gente precisa ter um tratamento conservador, a gente vai precisar fazer um processo de verificação, ou pode ser ultrassom de imagem, pode ser ressonância magnética, sequenciada para observar a evolução da imagem desse processo, tá? E aí a gente tem que ter outro aspecto que é muito legal, que é a avulsão. A presença da avulsão pode ser, né, principalmente quando a gente perde muita atenção, perde tolerância à carga, é um processo que normalmente tende a favorecer o tratamento cirúrgico. E a gente perde as lesões tipicamente, né, do tendão livre como um problema, um comprometimento funcional muitas vezes refratário ao tratamento não cirúrgico e acaba fazendo cirurgia. Então, vários atletas famosos passaram por isso e tiveram que fazer a cirurgia depois, como por exemplo o belga De Bruyne. Então, assim, de uma forma objetiva de transformar isso em decisão seria o seguinte: caso 1, forte consideração para a cirurgia. É o atleta que tem um gap importante, perda da função, lesão do tendão livre proximal com avulsão. E esse atleta tem alta demanda e déficit funcional relevante. Tratamento não operatório pode ser considerado gap moderado, até 2, 3 centímetros, mas com tensão parcialmente preservada, resposta clínica precoce boa, capacidade de fazer ressonância magnética seriada e mostrando uma ponte cicatrização, um neotendão e uma equipe experiente. Isso pode ter o tratamento não operatório ser considerado. Tratamento conservador pode ser uma opção estratégica como uma janela para 6 a 8 semanas. Atleta de elite com um grande evento próximo, Copa do Mundo, né? Então você tem uma Copa do Mundo e vamos tentar ali as 4, 6 primeiras semanas para saber qual é a resposta dele. Tendo em vista que a cirurgia inviabilizaria a participação do evento. Isso aconteceu com o Militão, por exemplo, tá? Mas a equipe tem que ser capaz de monitorar intensivamente, ok? Reconsiderar a cirurgia sem melhora a cicatrização radiológica em 6 a 8 semanas, déficit persistente, principalmente de força, incapacidade para correr, incapacidade de gerar força, cirurgia, tá bom? E que tem uma boa tendência inicial ao tratamento conservador. Uma lesão intratendinosa, ou seja, no tendão, mas dentro do músculo, que isso tem aquele envelope facial, aquelas pontes musculares preservadas, não tem um gap expressivo, sem perda progressiva da tensão, esse tratamento ele é conservador, tá bom? Então, aqui algumas dicas objetivas, claras, para a gente tomar decisão de uma forma melhor. Eu sou Rodrigo Oliveira, sempre compartilho aqui ideias, dados, ciência e minha prática clínica relacionada ao futebol. E eu queria te convidar novamente aqui para você seguir o canal, ligar aqui o sininho, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas para a gente tomar decisões melhores no esporte, sobretudo no futebol.